Existem poucas histórias que tiveram um impacto tão gigantesco quanto o mangá Berserk. Esse mangá, escrito e desenhado pelo falecido Kentaro Miura, teve uma grande repercussão no mundo todo, por causa da narrativa bem escrita, world building excepcional e, claro, o seu protagonista, o Guts. É bem louco imaginar que a trajetória desse protagonista teve um impacto tão gigantesco na cabeça de todo mundo que viu Berserk. Tanto é que até mesmo outras mídias que a gente conhece foram levemente inspiradas por essa obra. E até mesmo você já deve ter se deparado com essa obra, já que, né, todo mundo conhece Berserk. E até mesmo algumas pessoas sabem de algumas palavras-chave como Eclipse, Dragon Slayer. E sério, todo mundo já conheceu uma pessoa com essa tatuagem aqui. E o ponto que fazia as pessoas ficarem meio na dúvida se era necessário ler ou não essa obra, por mais aclamada e famosa que fosse, era a violência. Como vocês sabem, Berserk é uma obra bastante adulta, sendo apresentada na comunidade de fãs como um dos mangás mais violentos que eles já leram, ou com a história mais pesada, ou também com os painéis mais bizarros. E isso, por bem ou por mal, fez com que Berserk ficasse extremamente conhecido nas comunidades. Ele era um mangá que, ao mesmo tempo que tinha uma história muito boa, ele não limitava a sua violência. O Kentaro Miura, criador da obra, já foi criticado diversas vezes por desenhar cenas realmente horrorosas e perturbadoras. E apesar das pessoas ficarem horrorizadas com todas aquelas imagens, ele simplesmente não se importou se a gente estava confortável ou não. Até porque isso era parte da obra, pois esse horror criado pelo autor fazia também parte da identidade desse mangá. Mesmo Berserk sendo uma dark fantasy ou uma fantasia sombria, ele pega muitos elementos do terror em si, não só nas imagens, mas também na própria narrativa. E a gente já podia ver isso no começo da obra, o começo de tudo. As primeiras páginas do mangá são do Guts tendo relações com uma mulher misteriosa. E mesmo as coisas estando quentes e íntimas ali, percebemos que tem algo de errado. E é aí que viramos a páginas e percebemos que aquilo dali não é uma mulher. Essa imagem perturbadora foi o que pegou a maioria dos fãs de surpresa. A criatura fala que caiu em uma armadilha, mas para a surpresa dela, Guts retruca dizendo que foi ela quem caiu em sua armadilha. E nessa primeira interação que tivemos com a obra, o autor pegou a nossa expectativa e subverteu ela em questão de segundos. E é isso que um terror se assemelha, uma quebra de expectativa. Ao longo dessa jornada, somos apresentados a novas ameaças, novos monstros, e não são apenas esses monstros que marcam a obra, pois também vemos que as pessoas são ainda mais cruéis e assustadoras. Tá, mas eu acho que a gente tá meio apressado com isso. Antes de eu apresentar o começo, deixa eu me apresentar. Oi, aqui é o Lois e eu sou escritor. E antes de começar esse vídeo super detalhado dessa obra que eu gosto tanto, eu queria convidar vocês a me seguir na plataforma da Twitch, onde de vez em quando eu faço algumas lives jogando jogos de terror ao vivo. E também eu quero te apresentar ao meu livro que está à venda na Amazon. O nome dele é Somnium e ele é um terror psicológico que fala sobre pesadelos e o psicológico humano. Ele está disponível em Kindle, ou então você pode comprar a versão física dele no site da editora. E usando esse cupom aqui, vocês podem obter o frete grátis lá no site. Enfim, uma das coisas que mais chama atenção em Berserk é o medo presente nele. O mundo onde se passa a obra é sombrio, violento e sem esperança, onde os personagens que tinham algum tipo de objetivo foram mergulhados em um vazio por se perderem no meio do seu caminho. E aqui nessa obra temos o Guts, que é uma pessoa que desde o começo nunca teve um objetivo de vida. Desde o seu nascimento, a vida dele foi marcada por dor e sofrimento. E ao invés de usar esses sentimentos como combustível para se tornar uma pessoa melhor, com algum tipo de propósito, ele usou isso para se tornar cada vez mais em um monstro. Bem, pelo menos no começo da obra. E o primeiro arco de Berserk, o arco do espadachim negro, é meio que uma representação de tudo que a gente vai ver na obra. Traição, angústia, dor, tudo isso está presente nesse começo belíssimo. E é claro, o mais importante de tudo, o medo. Berserk é uma obra que desde o começo nos dava um gostinho de como aquele mundo não parecia ter lugar para humanos. Porque por mais que as pessoas inocentes lutassem, elas não tinham como escapar de um destino cruel que sempre as aguardava. É só você ver nesse arco que por mais que o Guts lutasse contra aqueles monstros e a sua própria natureza, ele não podia fugir do seu passado e nem mesmo de quem ele era. Resumidamente, no arco do espadachim negro, ele fica à procura dos apóstolos para finalmente acabar com eles. Os apóstolos no mundo de Berserk são monstros demoníacos que uma vez
já foram humanos. Só que por um momento de desespero, eles ativaram o Berlit, que é esse objeto aqui, para receberem o livre-arbítrio da mão de Deus. Esses daqui são servos da ideia do mal, que na obra é descrita como o Deus ideal ou o ego do mundo, sendo algo nascido da humanidade para culpar todo o seu sofrimento e as dificuldades. Essa é a entidade mais misteriosa da obra, tanto é que a sua aparência foi perdida no rascunho original. Acontece que a aparência da ideia do mal não foi reimpressa no mangá por pedido do próprio autor, já que ela fornecia informações da trama muito rápida. Então ele optou por esconder esse segredo, mesmo que até hoje essa imagem ainda fique disponível na internet. E já nisso a gente podia perceber o quão sombrio era o mundo de Berserk, já que por mais que a humanidade não tenha sido responsável pelo surgimento dos demônios, ainda assim a gente vê pela ideia do mal que ela é uma consequência da falta de responsabilidade dos humanos. Berserk é uma obra que deixa claro na sua lore que por mais que as pessoas não mereçam estar diante daquelas ameaças, ainda assim elas não podem fugir desses monstros porque eles fazem parte da natureza desse mundo. Mundo esse que é repleto de injustiças, guerras e, é claro, medo. Enfim, ao longo dessa procura pelos apóstolos, o Guts dá de cara com a mão de Deus em um dos membros que ele conhece de longa data, o Grift. Mais pra frente na obra, a gente tem aquela que é considerada por muitos o melhor arco do mangá, ou o que é mais famoso pelo menos, a Era de Ouro. Nela vemos exatamente o que aconteceu entre o Guts e o Grift no passado, no bando do Falcão. E nessa história, a gente acompanha dois personagens opostos. O Guts, no bando do Falcão, era considerado uma pessoa bruta e violenta com uma aparência que assustava qualquer um no campo de batalha. Enquanto o Grift, embora tivesse o seu lado sombrio, ele tinha uma imagem quase angelical, o que justamente ajudava ele a criar aquela imagem de líder e de companheiro. Agora, eu não vou dar todo o resumo do que acontece na Era de Ouro, até porque fazer um vídeo falando todos os arcos de Berserk duraria, sei lá, 24 horas. Então o que eu queria falar nesse vídeo era exatamente sobre o que é Berserk. Muitos diriam que a obra é sobre vingança, outros diriam que é sobre redenção, mas pra mim Berserk é sobre medo. Esse mangá é famoso por, além de ser uma jornada fantástica em um mundo dominado por demônios, ele tem uma história que possui temas que passam batido por muitas pessoas. Eu acho que o evento que mais chama a atenção de qualquer um que vá ler Berserk é o Eclipse. Esse foi um momento do mangá onde vimos amigos se tornarem inimigos, pessoas que conhecemos e nos afeiçoamos na obra serem alvos de um destino pior que a morte, e claro, foi quando o nosso protagonista sentiu um medo avassalador. Medo esse que afetou tanto que até nós vemos como isso realmente mudou o protagonista. Porque por mais que o Guts seja esse exemplo de cara durão e com uma vibe misteriosa, ele ainda é humano. E sendo do jeito que ele é, ele sente medo por algo acontecer com a casca ou até mesmo com as pessoas ao redor dele. Isso não fica limitado a só o protagonista. Muitas pessoas que passaram pelo caminho do Guts foram empurradas para um mundo de horror e sofrimento. E é por isso que ele é um cara reservado, que não aceita a ajuda de ninguém. Ele tem medo que as pessoas ao seu redor sofram o que ele sofre a cada dia em que é caçado incessantemente pelos demônios. E a marca do sacrifício em seu corpo representa isso. Pra quem não sabe, esse símbolo aqui que é mega famoso na comunidade de Berserk foi uma marca deixada no protagonista e na casca para que eles fossem amaldiçoados. Ou seja, enquanto eles tiverem essa marca, todas as noites eles vão ser caçados por demônios e criaturas horripilantes. E depois de aceitar esse destino cruel, o Guts agora tem um objetivo maluco em mente. Ele quer matar todos os demônios que existem, por vingança e, claro, por um futuro melhor para ele e a casca. E é assim que a gente retorna para a história principal. E agora o Guts está caçando demônios, só que sem parar. Ele realmente se tornou fanático por aquilo, ele não quer parar com isso. E aí, muitos desses momentos em que ele tem uma espécie de escuridão que representa o seu lado sombrio. E às vezes, quando ele tá lutando, esse lado dele fica visível e fica tão assustador quanto os demônios que ele tá enfrentando. Mais tarde na obra, o Guts tem a presença de companheiros que vão ajudando ele na sua jornada. E aí que a obra começa a ter algum tipo de esperança. Pelo Guts estar na presença de outras pessoas, ele começa a deixar de lado o seu lado mais sombrio. A Berserker Armor entra nesse arco para representar todo o seu lado mais violento. E sério, apesar dessa armadura aqui ser do mal, é impossível não achar ela legal. Tanto é que eu já joguei Dark Souls 3 com uma build muito parecida com a armadura do Guts. Mas enfim, voltando para Berserker Armor, ela representa uma válvula de escape para o protagonista. Em transformações de animes em geral, nós sempre vemos os personagens alcançando o seu grande potencial naquela transformação que vai superar toda a sua força. Já a Berserker Armor, ela representa tudo que havia de ruim com o Guts. Todo o seu lado violento, todo o seu lado sombrio, tudo isso fica à tona por causa dessa maldade
maldita armadura. E ao longo do mangá, ele tenta se tornar uma pessoa melhor, diferente do cara que ele era no início da obra. E a Berserker Armor só potencializa mais essa luta que o Guts tem dentro de si. Toda vez em que a Berserker Armor fica ativa, ele fica mais violento, mais impulsivo durante a batalha. E não só os demônios têm medo dele, mas também seus próprios parceiros. A Casca, desde o evento do Eclipse, sempre apresentou ter um medo do Guts por realmente já ter visto esse lado sombrio do protagonista várias vezes. Ou seja, essa armadura não representa nenhuma solução de problemas, ela é justamente a causa deles. E ao longo dessa jornada que o Guts tem com essa armadura, o Guts passa a ser uma pessoa mais controlada e calma. Tanto é que nos arcos seguintes a gente vê ele sorrindo mais e estando grato por coisas sutis. E isso é porque de pouco em pouco ele foi superando os seus traumas e medos. E tipo, é por isso que Berserk é uma obra que fala sobre esses temas de uma forma que consegue conversar até mesmo com você mesmo. Todos nós temos nossos medos, nossas angústias. E o que o Kentaro Miura quis trazer com essa obra foi justamente essa mensagem de que por mais que a esperança esteja vazia ou a vida esteja difícil, sempre vai haver uma luz no fim do túnel, seja no companheirismo ou até mesmo na superação. E é por isso que Berserk não é só uma obra sobre medo, mas como lidar com eles. No passado, por exemplo, eu era uma pessoa que tinha muito medo ou tinha muita aflição ou até mesmo era muito vazio, mas depois que essa obra entrou na minha vida, isso simplesmente mudou o jeito como eu via as coisas. Essa jornada do Guts não foi só importante pra mim, mas pra muitas pessoas que leram Berserk e ficam compartilhando suas histórias do que eles conseguiram absorver com essa obra. E eu acho isso muito interessante porque apesar de muitas pessoas falarem que a obra é vazia e que tem só violência, sangue e morte, todos nós que fomos influenciados por Berserk sabemos que isso não é verdade. Porque realmente toda essa angústia e violência que a gente vê na obra serve pra um propósito muito maior. E sério, se você é uma pessoa que tá em conflito se deveria ou não ler Berserk, por ser uma obra violenta demais ou ter assuntos meio delicados pra você, olha, eu quero que você saiba que você tá perdendo uma das melhores experiências da sua vida. E se essa obra te influenciou de alguma forma, por favor, coloque aqui nos comentários pra eu ver depois. Bom, o vídeo vai ficando por aqui e eu não posso deixar de falar o quão grato eu estou pela marca de 3.000 inscritos aqui no canal. Eu estou muito grato a todo mundo que tá assistindo o conteúdo e comentando aí nos vídeos. E eu mesmo espero que você tenha gostado desse estilo de vídeo. Sugiro você clicar no gostei e também se inscrever para se estar com mais frequência por aqui. Muito obrigado pela atenção e lembrem-se, não se esqueça de apagar a luz bem rápido quando for dormir.